Qual o motivo? Por que é que o Cruzeiro tem encontrado dificuldades, especialmente ofensivas? Aquele Cruzeiro que estava encantando todo mundo, que todos diziam da intensidade, ontem não fez um golzinho no time do CRB. Ale Oliveira, você comentou a partida no Mineirão, ouviu agora de novo as explicações do Leonardo Oliveira. Já tem um diagnóstico, Ale. O que tá pegando com o Cruzeiro? Boa tarde, Ale Oliveira. Muito boa tarde ao Leonardo Oliveira, também ao Léo Jardim e a Leo Oliveira também. Seja muito bem-vindo. Falei Leonardo Oliveira? Sim, é um mix que você fez. É a calvície de ambos. Ok. Brilhantes. É sempre um prazer estar ao seu lado. Explique tudo, Ale Jardim, por favor. Olha, não, Ale Oliveira. São 3 jogos sem vencer, pra mim esse foi o pior, né? Porque você empatar fora de casa, o Cássio falou sobre isso, empatar fora de casa contra o Corinthians, ok. O Ceará não vinha bem, mas é uma equipe importante. O Ceará, inclusive, está na semifinal da Copa do Nordeste, que o CRB não passou nem da primeira fase. É um time de Série A, né? Um time de primeira divisão. O CRB, para quem não sabe, é o 10º colocado da segunda divisão do futebol brasileiro. E se você pegar os jogos da Série B e os jogos da Copa do Brasil, que essa equipe fez como visitante, são 11 jogos sem vencer fora de casa. Tem uma campanha muito ruim como visitante no campeonato e também na Copa do Brasil. O que acontece é o seguinte, o meu querido amigo Thiago Reis, ele mexeu no time, acho que o treinador vive de apostas, né? Algumas dão certo, outras não. Vou reforçar aqui com bastante cautela para não ser mal interpretado. Acho o Léo Jardim um monstro como treinador. Muito bom treinador. Inclusive, outro dia a gente estava conversando sobre isso. Dos estrangeiros que vieram para o Brasil, ele é o que veio maior. Ele no futebol do mundo, ele é maior que o Jorge Jesus quando chegou, é maior que o Abel quando chegou, né? E agora, evidentemente, ele está começando a construir a história dele no Brasil, mas ele é o que tem mais renome, que foi campeão francês, que levou o Mônaco à semifinal da Liga dos Campeões, um monstro de treinador. Gosto muito do trabalho dele. Não gostei das apostas ontem e não gostei da entrevista também. Primeira coisa, eu desde o jogo contra o Juventude, que aquele 4-0 ele deu uma maquiada ali na história, eu sou a favor, não sei se eu sou velho, sou o tradicional. Primeiro você vai com os caras que já estão entrosados, que estão jogando bem, que levaram o Cruzeiro à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Você vai com esses caras para fazer o resultado. A espinha dorsal. Exatamente, para você. Por quê? Claro, todo mundo vai concordar que os caras que são os titulares sempre, eles são os melhores que tem, né? O treinador não ia botar os piores, são os melhores. Então você está com mais chance de fazer o resultado. Então você faz o resultado no primeiro tempo, você mata o seu adversário e aí no segundo tempo, e principalmente no segundo confronto de oitavas de final, você tem condição de administrar, né? Então não foi o que aconteceu. O CRB, que tem um montão de jogador ali nota 5, quando ele vai pro vestiário com 0-0, esse jogador já vira nota 6. Quando tem 15 minutos do segundo tempo, ele já vira nota 7, porque os caras vão se enchendo de confiança, sabe? Vão ganhando moral, porque o plano tá dando certo. E aí o Cruzeiro correu atrás, ele fez as modificações, criou mais oportunidades, mas não foi o suficiente. Então eu iria com a base titular. A base titular, principalmente, vou falar aqui os nomes, porque o Jonathan Jesus não comprometeu, o Fagner muito menos, o Gabigol é muito discutível se ele não merece ser titular desse time. Meu problema não é esse. Meu problema é Lucas Silva, que dá uma sustentação a esse meio campo, e principalmente Matheus Pereira. E o Lucas Silva pelo segundo jogo. Você pegar os últimos 3 jogos como mandante do Cruzeiro, em 2 o Lucas Silva foi reserva. E o Matheus Pereira também. Então parece até uma tendência. Agora, se você vai enfrentar um adversário que claramente veio só para se defender, que é muito mais frágil que o seu, você precisa do seu principal criador, seu principal articulador, que é o Matheus Pereira. Outra coisa, Thiago, você não pode jogar do mesmo jeito que você joga contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Bahia. Você vai jogar contra o CRB no Mineirão. Você não precisa obrigatoriamente ter o Christian e o Wanderson pelo lado, que são caras que colaboram muito, principalmente no momento defensivo, para um time que não vai te atacar. Então, nesse jogo específico... Ele não quebra uma linha, né? Não faz uma jogada, um drible, 1 contra 1. O Christian, coitado, nem é atacante, né? Ele é volante e termina o jogo assim. E o Wanderson, que ele escolheu, né? Vale lembrar que o Wanderson foi a única contratação do Léo Jardim. Ele reclamou do elenco dele. Imagina o Eduardo Barroca reclamando do CRB. Mas não precisa jogar com esses dois que recompõem. Você pode jogar com Caio Jorge, Gabigol e Matheus Pereira. Pelo menos contra o CRB em casa. Sabe? Para deixar o time mais agressivo, um time mais criativo.
Mas ele não fez isso e inclusive, na entrevista, eu achei que ele acabou expondo o elenco dele, falou o nome de outros jogadores. Não achou Everton Araújo e nem Arrascaeta no elenco. Ele reclamou que não tem... Everton Ribeiro. Tá bem de nome. Ele reclamou que ele não tem pontas que vão pra cima. Claro, ele sábado de ontem, né? Fiquei até 1 da manhã. Eu também. Ele colocou um volante na ponta e o outro ponta foi ele que escolheu, meu amigo. Foi ele que escolheu. Então, não gostei. Sou fã do Léo Jardim. Mas ele erra menos do que nós, né? Mas como um ser humano, pra mim, ele errou ontem nas escolhas, nas apostas e também na coletiva, Tiagão. O Nath Fiuza, ele falou a respeito de reforços. Ontem, nas entrevistas que fiz após o jogo no Seu Nome, Seu Bairro, muitos torcedores falavam a respeito disso. E tá muito claro que ele tem alguns jogadores no banco que ele não conta. O Lautaro, ele vai aposentar como bancário, porque não sai do banco. Os outros jogadores, Bolaci, que, baita figura, legal pra caramba, mas também já provou que não é cara que vai ser decisivo quando você realmente precisar dele. E outra coisa, ele vai trocar com 40, 42, 43. E aí talvez se explique por isso também. O Wallace é outro, que já tá meio que deletado de novo no Cruzeiro. Nath, qual a necessidade real do Cruzeiro se reforçar? Ou ainda dá pra acreditar? Afinal de contas, esse mesmo time também, há 3 semanas, estava voando. Nath Fiuza, boa tarde. Boa tarde, viu, Tiago? Um abração para você, para o Ale Oliveira, quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes desta quinta-feira. Tiago, eu falo com muita tranquilidade a respeito das posições que o Cruzeiro precisa se reforçar, porque a gente já conversava sobre carências no elenco no momento em que o Cruzeiro vinha conquistando resultados e vinha liderando o Campeonato Brasileiro antes mesmo dessa sequência de 3 partidas sem vitórias. Porque as carências que o Cruzeiro tem no elenco dele, nesse grupo, partem muito mais da necessidade de características diferentes do que necessariamente de uma ausência de qualidade. O Cruzeiro precisa de 2 atacantes que joguem pelo lado do campo, que tenham a característica, como disse o próprio Leonardo Jardim, de dar um drible, de quebrar uma defesa que está muito bem postada, de partir para cima do marcador, de tentar uma vitória individual, que é uma característica que o Cruzeiro não tem no seu elenco. E o Cruzeiro já precisava desse atleta, mesmo quando estava vencendo. A diferença agora é que quanto mais o Cruzeiro foi se destacando na competição, mais visado ele foi ficando e, naturalmente, mais fechadinho foram jogando os adversários, com exceção, claro, das grandes potências, porque Flamengo e Palmeiras não vão jogar fechados contra nenhum adversário. E, em especial, na Copa do Brasil, agora o Cruzeiro, o sorteio colocou o Cruzeiro frente ao CRB, era natural que o CRB não fosse se expor, não ia partir para trocação contra o Cruzeiro, ainda mais fazendo o primeiro jogo fora de casa. Então essa carência, ela já existia e a gente já alertava que quando o Cruzeiro fosse enfrentar adversários que jogassem mais fechados, com Wanderson e Christian nas pontas desse setor ofensivo, não resolveria, porque eles não tinham essa característica. Mas como o Cruzeiro vinha inclusive enfrentando ali Flamengo, Palmeiras, teve aqueles duelos importantíssimos de G4, aquelas peças elas funcionavam porque naquele momento era um time que precisava ter um poder maior de recomposição, de força também sem bola, e aí eram personagens ali, eram atletas que se encaixavam melhor nessa dinâmica. A gente está vendo um Cruzeiro que nessa falta de inspiração e alternativa tem cruzado muitas bolas na área, Acho que já são mais de 60, 70 bolas cruzadas aí nas últimas partidas, mas é um time que não tem a característica de um grande cabeceador, até porque é um time de baixa estatura. A gente já vem chamando a atenção, que também não é de hoje, para a necessidade de aumentar a estatura desse time, que pode ser com um zagueiro, porque precisa de um zagueiro, porque não pode ter só o Jonathan Jesus no banco, mas que pode ser um zagueiro alto também para esses momentos. Um jogo de Copa, truncado, difícil, você coloca um zagueiro a mais, que é para ele ir para a área mesmo, para poder cabecear um abafa na reta final do jogo, porque o Bolaci tem entrado inclusive nessas circunstâncias, mas não tem conseguido, até porque o Bolaci muitas vezes, ele precisa ir para a ponta cruzar, porque também não tem um ponta para estar lá do lado do campo para oferecer um cruzamento, até porque o William, que é um dos grandes jogadores para fazerem esses cruzamentos para a área, não tem jogado esses últimos 2 jogos, então acho que são problemas que estão mais escancarados agora por causa dos desafios que o Cruzeiro tem
tem encontrado. Acho que é um momento de sinal de alerta ligado, é uma semana decisiva para o Cruzeiro, porque o jogo de domingo contra o Botafogo é dificílimo e é importante aí nessa briga, né, do G4, depois esse jogo decisivo contra o CRB, e acho que são peças que precisam chegar para cumprir, inclusive, com o objetivo que foi estabelecido pelo próprio Cruzeiro, que é brigar por essa vaga na Libertadores. Boa, Nath Fius, é isso, hein? Tem que tirar um coelho da cartola aí, o Leonardo Jardim.